Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta segunda-feira, 9 de outubro. Estamos juntos iniciando mais uma semana e que ela seja leve, produtiva e abençoada para você e para toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos falar um pouco mais sobre as doenças que afetam a garganta. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente, interagir, respondendo a nossa pergunta de hoje e também você pode mandar a sua pergunta sobre o tema. Então fica conosco que o assunto do dia só está começando. E a dor de garganta é um sintoma ali comum, caracterizado por inflamação, irritação e dificuldade para engolir ou falar, que pode ser aliviada com o uso de remédio para a dor específica, a dor na garganta. Essa dor ela pode ser passageira e ser acompanhada de uma gripe, por exemplo, ou pode ser também um pouco mais persistente, o que acontece especialmente em pessoas que sofrem com amidalites. Quando, além do vermelhidão na garganta, outros sintomas estão presentes, como aftas, inchaço ou amígdalas grandes e até mesmo uns pontinhos de pus, é aconselhado ir ao médico o quanto antes para que ele indique o tratamento adequado. E para nos ajudar a entender mais sobre o tema, vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com a Luísa Godran. Luísa, ela é otorrinolaringologista. Luísa Godran. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema a Anne Karenina, ela que é fonoaudióloga e também especialista em audiologia clínica. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui dicas e orientações das nossas convidadas de hoje, mas a partir deste momento vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema. Quem vai contar essa história é a repórter Joyce Fernanda. Confira. A amidalite é uma inflamação com inchaço nas amígdalas, que geralmente é causada por vírus, mas também pode ocorrer por infecção bacteriana. A doença pode atingir e trazer incômodos a outras regiões próximas à garganta, como os ouvidos, por exemplo. Durante uma crise de amidalite, é muito comum os pacientes eles terem outros sintomas além da dor de garganta, Dor de garganta, dificuldade para deglutir, febre, moleza no corpo, dores pelo corpo todo são muito comuns, mas o paciente pode ter também dores irradiadas para outras partes da cabeça e do pescoço e principalmente para os ouvidos. Este otorrinolaringologista detalha a importância da realização do diagnóstico. Isso porque a amidalite pode ser confundida com uma faringite. E ele ainda faz um alerta sobre a automedicação. Hoje em dia, com o controle maior das autoridades, houve uma redução grande do uso excessivo de antibióticos, mas mesmo assim, ainda se consome muito antibiótico de maneira desnecessária. Nós sabemos que de cada 10 crises de dor de garganta, apenas uma ou duas vão realmente precisar do uso de antibióticos. Então é necessário, o paciente que está com dor de garganta, procure um médico para ser examinado. O tratamento da amidalite pode ser dividido em duas partes. Os tratamentos abortivos normalmente são feitos com antibióticos, anti-inflamatórios, corticoides, medicações para combater as bactérias, a inflamação, a dor, o inchaço, para o paciente voltar a deglutir, etc. E os tratamentos preventivos são aqueles voltados para diminuir a recorrência das crises e que nós fazemos apenas naqueles pacientes que tem crises frequentes e recorrentes. A amidalite atinge, na maioria das vezes, as crianças, mas nenhum de nós está livre de passar pelo problema. Então, vamos ficar por dentro do que fazer para evitar a doença. Através das imunizações, das vacinações, das campanhas de vacinações, isso é muito importante. Através de uma alimentação adequada, uma alimentação saudável, para mantermos o corpo bem nutrido, prática de atividades físicas, evitar alimentos muito fechados, com grandes aglomerados de pessoas. Pois bem, ótimas dicas, simples, você pode colocar assim em prática tudo que foi repassado pelo especialista. Daqui a pouquinho teremos muitas outras informações e dicas também sobre o tema.
mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. Que tal interagir com a gente? Que tal participar do assunto do dia desta segunda-feira? Olha só, vou te explicar a partir de agora como é que você faz para interagir conosco. Vamos primeiro lançar a nossa enquete. Temos uma pergunta, sim, a fazer para você que está em casa nos acompanhando, e a nossa pergunta a gente vai conferir a partir deste momento. A enquete de hoje é a seguinte, olha só. Você costuma tomar alguns cuidados para prevenir doenças da garganta? Sim ou não? Você vai ligar para responder essa pergunta. O nosso número é o 3424-1977, é a nossa linha interativa. Você pode ligar, responder aqui a nossa pergunta de hoje e também mandar a sua dúvida sobre o tema. Pode interagir com a gente através da internet, é possível fazer isso acessando a nossa fanpage. O nosso espaço na internet, facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage. Acessa, deixa a sua dúvida, seu depoimento também sobre o tema. Daqui a pouquinho vamos ler e responder ao vivo. Sua participação também pode ser feita através do nosso WhatsApp. O nosso número é super simples, 99418-1206, 99418-1206. Manda aí quantas perguntas você tiver. Daqui a pouquinho, nossas convidadas elas terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E a gente volta a falar sobre a dor da garganta, que geralmente ela dura de 3 a 5 dias quando sua causa é viral. Mas quando se trata ali de uma infecção bacteriana, o período ele pode ser superior a 3 semanas. E neste caso, a melhor forma de tratamento é com antibióticos. E a gente relembra, ressalta mais uma vez, esses antibióticos têm que ser receitados pelo médico. Algumas causas de dor de garganta mais frequentes a gente vai listar agora são alergias, gripe, faringite, estomatite, uso excessivo também de cigarro, refluxo e amidalite. Mas em alguns casos também pode ser sinal de câncer da laringe ou também da garganta. Então, vamos aprender um pouco mais sobre o tema. Primeiro vou dar boas-vindas aqui às nossas convidadas, dizer que é um prazer recebê-las. Anne Karenina, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom dia, Valtson, é um prazer estar aqui. Também queria dar boas-vindas à doutora Luísa Gondra. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada, gostaria de agradecer o convite de estar aqui conversando sobre um tema tão importante, sobre doenças da garganta, que é tão frequente na nossa população e também na prática do otorrino. Quando a gente fala em doença da garganta, acho que a primeira pergunta que vem em mente da população é qual o melhor remédio para aliviar a dor da garganta? A gente precisa e tem que se preocupar mesmo qual o melhor remédio, ou a gente pode pensar antes disso em prevenir essas doenças? Elas são preveníveis, doutora? Sim, sem dúvida. Quando a gente fala de doença da garganta, a gente tem que lembrar que a garganta é uma região que está atrás da nossa arcada dentária, e essa região ela envolve tanto as amígdalas quanto a faringe. A faringe é a região mais posterior das amígdalas. E nessa região é uma mucosa, então como se fosse uma pele que pode ser inflamada em diversas ocasiões. Quando a gente fala de faringite ou de faringoamidalite, a gente supõe que ela pode ter vários diagnósticos e várias etiologias. Nos quadros agudos, a gente pensa muito em quadros virais, como você falou. As causas virais elas correspondem a mais de 75% dos episódios de dor de garganta e muitas vezes estão acompanhadas de sintomas nasais, como obstrução nasal, secreção nasal, que acompanham esses quadros. Esses quadros nasais, eles ajudam também no diagnóstico, Quando a gente tem uma dor de garganta e o paciente sente também sintomas respiratórios de via aérea respiratória alta, a gente fala mais a favor de quadros virais, Em alguns momentos, quando persiste, como você tinha falado, por mais de 5 dias, ou quando o paciente tem uma febre muito alta, um desconforto muito grande na garganta, a gente tem que lembrar das causas bacterianas, que como na reportagem falou, é uma pequena parcela dos pacientes que apresentam essas infecções bacterianas. Menos de 10% vai haver a necessidade de usar um antibiótico. E quando um paciente ele se queixa de dor persistente, uma febre mais alta, precisa ser avaliado por um médico, um clínico geral, até o próprio especialista, o otorrinolaringologista, para o diagnóstico correto. O diagnóstico correto é muito importante porque alguns casos de dores e incômodos nessa região
que a gente compreende como a garganta, alguns desses casos o especialista com esse diagnóstico ele pode indicar uma fonoaudióloga para fazer algum tratamento específico. Muita gente deve estar em casa também com essa curiosidade, né? Isso. Onde é que a fonoaudióloga ela entra nesse processo? A gente entendeu a estrutura da garganta, como é que funciona. Qual a função da fono, Anne? Então, na realidade, os problemas da garganta, as laringites, as faringites, tudo que for de ordem patológica nessa área é tratado com otorrino, não é? Com a parte da otorrinolaringologia. Qual é a parte da fonoaudiologia? É tratar a voz. Sempre eu digo, o otorrino trata a garganta, a laringe, e nós vamos tratar a parte funcional, que é a parte vocal. Então, se a pessoa estiver aí com a rouquidão persistente por mais de 10 dias, às vezes essa rouquidão pode vir atrelada às laringites, às gripes. Se vier atrelada a uma gripe, por exemplo, a gente sabe que quando a gripe passar, a voz vai voltar ao normal. Exatamente. Mas, às vezes, essa rouquidão, ela vem sem nenhum quadro aí, não é? Sem nenhuma doença associada e vai lá no otorrino primeiro, claro, fazer uma avaliação, fazer um exame, e aí pode ser uma disfonia ou rouquidão funcional ou orgânico funcional, quando já vem também atrelada a um nódulo vocal, a um pólipo. Existem várias também doenças aí de corda vocal, né, que no caso o otorrino precisa muito da ajuda do fonoaudiólogo. A gente falou também, né, que muita gente conhece aquela vermelhidão na garganta, né? Já olha a garganta quando observa que está aquele vermelhidão, tem uma desconfiança de que algo está errado. Quando você chega a estar assim irritada, ela já está apresentando algum desconforto, né, a esse paciente. Mas quando isso vem junto com, a gente falou, né, além do inchaço, as amígdalas ali grandes e uns pontinhos de pus na garganta, é para se chamar uma atenção ainda maior, né? Tem que ser a atenção ainda mais redobrada. Esses casos que acontecem, pronto, esses pontinhos de pus, muita gente se queixa. O que é que seriam esses pontinhos? A gente chama os pontos de pus de exudato, que é uma secreção formada na própria cripta da amígdala, né, por um processo inflamatório. O exudato, ele pode indicar uma infecção bacteriana, que é quando a gente tem que descartar que o quadro é bacteriano e por isso de uma avaliação médica nesses pacientes. Em alguns momentos também a gente observa o chamado cásium. O cásium, a nossa amígdala, ela tem várias áreas, circunvoluções que chamam de criptas, que são os buraquinhos que nós chamamos quando a gente olha, né, na garganta. Nessas regiões podem ser abrigados também cásiums, que não necessariamente é pus. O cásium é um resto de um material, né, um processo de células, de bactérias, que ficam alojados ali na região. E a gente observa que muitos pacientes se queixam daqueles pontinhos e ficam preocupados, né, com aqueles pontinhos, pensando que pode ser uma infecção bacteriana. Em alguns momentos pode ser, e em alguns momentos pode não ser, e pode ser só o cásium. Os cásiums, eles podem ser removidos através de gargarejo, tá? E a prevenção, muitas vezes, como ele está muito associado à doença do refluxo, é o tratamento do refluxo gastroesofágico. A gente pontuou também, né, essa amígdala inchada. Esse inchaço, ele pode atrapalhar a fala, por exemplo? Pode sim, pode sim. Então, no quadro de gripe, por exemplo, a amígdala, ela vai inchar, a prega vocal também fica demasiada, e eu sempre gosto de comparar a prega vocal como se fosse a corda de um violão. Então, a parte do violão, que é a corda, ela tem mais massa, é a parte que dá o som grave. E a parte da corda do violão, que ela é mais esticada, que dá o som agudo, não é isso? Então, quando a gente está com a prega vocal é demasiada, inchada, então a nossa voz tende a ficar mais grave ou rouca. A gente tem uma imagem para ilustrar ainda melhor, né, o nosso bate-papo. A gente está falando onde é que fica, né, a garganta, quais os componentes ali da garganta, as inflamações. E a gente tem uma imagem que vai te ajudar bastante. Você que está em casa nos acompanhando, vendo essa imagem a partir de agora, você vai saber, né, mais ou menos como é que identifica, onde é que fica esses pus, né, o pus ali na garganta, quando é que ela está inflamada, quando ela está um pouco mais inchada. A gente vai mostrar essa imagem para você que está nos acompanhando. Pronto? Olha só, doutora. Como é que a gente começa a explicar essa garganta aí? A pessoa que está com a garganta nesse estado, doutora, o que é que ela está sentindo? Certo. Geralmente, quando a gente observa uma hiperemia, uma vermelhidão localizada desde a amígdala, que são aquelas duas bolinhas que ficam na lateral, essa vermelhidão localizada na amígdala, localizada na porção posterior ali da amígdala,
que a gente chama da faringe, que está localizada na orofaringe, acompanhada desse exudato, que foi o que eu falei, que são esses pontos mais amarelados, juntamente com a clínica, o paciente tem desconforto, tem febre, tem mal-estar, tem moleza, a gente tem que considerar que provavelmente é um quadro bacteriano, né? O que eu tinha falado com relação ao cásio, que são aqueles bolinhas brancas, geralmente a gente não vê essa vermelhidão. Geralmente a gente só vai ver as bolinhas brancas, mas sem esse inchaço e sem essa vermelhidão na garganta. Nesse caso, precisaria realmente de uma avaliação médica para identificar essa situação e fazer o tratamento correto, com o uso de antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos. Nesse caso, né, nessa imagem, a profissional, né, a otorrino, ela analisando, vê que tem algum problema, né, tem alguma coisa errada com esse paciente. Mas no caso da fono, quando chega um paciente se queixando, né, estou com desconforto, ao falar às vezes fico rouco, outras vezes não. Como é que é esse exame que a fonoaudióloga ela faz? É um exame mais específico? O que é que vocês levam em consideração quando chega assim no consultório, Anne? Então, geralmente, quando o paciente chega no consultório e fala que está com apenas dor de garganta, a gente geralmente encaminha para o setor de otorrinolaringologia. Se for ainda, mesmo assim, uma queixa vocal, só vocal, ainda assim a gente vai precisar do setor de otorrino para saber e descartar algumas outras patologias que não é da ossada da fonoaudiologia dizer, não é? A gente dá o diagnóstico funcional da voz. Então, a gente faz testes vocais, por exemplo, tempo máximo de fonação. O paciente vai emitir um A até onde consegue. O paciente vai emitir um som como S, depois um Z, e a gente tira aí o tempo máximo de fonação. Só nesses exames funcionais de voz, às vezes, até pode indicar que o paciente tem um nódulo, por exemplo. Mas a gente não observa, de uma forma geral, assim, as questões da garganta. Essa é da ossada realmente da otorrinolaringologia. Muita gente está em casa nos acompanhando, eu falo pouco, converso normalmente com os amigos, não sou um profissional da voz. Eu tenho que me preocupar mesmo com minha voz? O que é que eu devo fazer, o que é que eu não devo fazer? Deve ser uma pergunta muito frequente, né, Anne? Muito frequente. O pessoal faz assim, o que é que eu posso fazer para ter uma voz bonita, uma voz limpa? Porque eu sempre digo, comunicação é tudo. Ainda que você não seja um jornalista, ainda que você não seja um radialista, mas qual profissional que não usa a voz no seu meio de trabalho, não é? Ou se não é profissional, uma mãe, sei lá, uma dona de casa, a gente sempre precisa da voz como meio de comunicação. Então, para a gente cuidar da nossa voz, existem várias questões que a gente pode estar utilizando aí, que a gente chama de higiene vocal. Então, o que é que a gente pode fazer? Não gritar, não falar alto, beber bastante líquido, dentre outras coisas, né, para prevenir os problemas vocais. Será que a população como um todo tem dado importância à voz como deveria, Anne, ou não? Fica aí a interrogação. Fica a interrogação. Eu acredito que dependendo, sim e não. A gente teria que fazer uma outra enquete para perguntar. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre as doenças da garganta. Isso mesmo, e a partir de agora vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem traz essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo início de semana, para vocês que estão nos acompanhando. A informação de hoje é do blog Dicas de Saúde. São dicas para aliviar as dores de garganta. Algumas pequenas mudanças no nosso dia a dia podem ajudar a evitar as dores de garganta e as complicações. A primeira delas é ingerir bastante líquido. Normalmente é indicado que as pessoas bebam no mínimo 2 litros de água por dia. Um outro fator importante que deve ser observado é sobre a respiração. O correto é respirar pelo nariz. É recomendado também evitar os chamados choques de ambientes térmicos, que é quando você sai de um lugar muito quente para um lugar muito frio, por exemplo. Também é importante lembrar que o tabagismo é um fator de risco para inúmeras doenças, inclusive pode provocar câncer de garganta.
Para falar mais sobre esse assunto, agora a gente vai ao estúdio do assunto do dia. Valdson, é com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. A Tânia trouxe informações importantíssimas, buscou lá na internet, o quadro Notícias da Internet, e muita gente faz o mesmo, né? Utiliza a internet como fonte de pesquisa. Encontramos muitas verdades, sim, lá na internet, mas também encontramos alguns mitos. Então, para você que está em casa nos acompanhando, para que você fique bem informado, vamos mostrar aqui no nosso telão algumas afirmações. E a gente vai saber, com a ajuda das convidadas, se trata de um mito ou de uma verdade, e elas vão trazer uma explicação correta para isso. Mito ou verdade que a dor de garganta ela pode ser prevenida? Pode, não pode? Mito ou verdade? É verdade, né? A dor de garganta ela pode ser prevenida. Algumas vacinas, né? Elas podem prevenir, dar imunidade contra alguns bactérias que podem acometer a região da garganta. Os quadros virais, eles podem ser prevenidos sempre com a ingestão de bastante líquido, a higiene nasal, evitar o contato com pessoas que estão resfriadas, que estão com gripe, que também podem acometer a garganta. A dor de garganta, ela também pode ser um dos sintomas da doença do refluxo gastroesofágico. Então, é muito importante o controle, a alimentação adequada, né? Evitar alimentos que pioram o estômago e podem favorecer o refluxo. E também o próprio cigarro, ele pode também dar dor de garganta, tanto como inalante direto, irritante na região, e também pode evoluir para doenças relacionadas ao câncer, né? O câncer de garganta, na maioria das vezes, ele está associado ao cigarro, ao tabagismo. E é por isso, né, que nós ficamos tanto no pé assim, dos pacientes e da própria população para evitar o cigarro e que o cigarro não seja utilizado, porque ele realmente pode desenvolver, pode auxiliar, né, a gênese do câncer em várias regiões e também na garganta e na laringe. O cigarro ele também pode afetar ali as cordas vocais? Pode sim afetar. Essa exposição ao tabagismo a longo prazo ou a curto prazo também, Anne? A longo prazo em algumas pessoas, a curto prazo em outras pessoas, o que é que pode acontecer? Geralmente as pesquisas indicam que 80% dos casos de câncer de laringe estão atrelados sim ao uso do cigarro. E se isso for, né, junto com o álcool, ainda pode potencializar. Sim. Então, o ideal é que a população ela evite totalmente a questão do tabagismo. E se tiver atrelado aí ao uso do álcool, pode potencializar sim as questões de câncer. A gente ouviu a explicação, né, sobre essa questão da dor de garganta, que ela pode ser prevenida, e os problemas vocais, eles também podem ser prevenidos? Pode ser prevenido sim. Então, como a gente havia falado anteriormente, se a gente sabe que gritar faz mal à prega vocal, a gente sempre dá uma explicação que quando a gente respira, a prega vocal ela vai abrir e o ar vai passar livremente entre as pregas vocais. Quando a gente fala, a prega vocal, ela vibra, né? Se une uma com a outra e começa a vibrar. Então, se a gente tossir, se a gente falar alto, se a gente pigarrear, o que é que vai acontecer com essa prega vocal? Elas vão começar a se chocar, a bater uma na outra. E de tanto bater uma corda vocal ou uma prega vocal na outra, pode desenvolver um nódulo vocal, que nada mais é do que um calo. Então, como é que a gente fica com um calo no pé, por exemplo? De tanto usar um sapato apertado. E como é que a gente pode desenvolver um calo ou nódulo na prega vocal? Porque a gente está gritando, porque a gente está falando alto, pigarreando. Às vezes as pessoas não se dão conta, mas estão em ambientes ruidosos. Numa feira livre, por exemplo, e vem uma pessoa ali do lado, e o que é que a gente tende a fazer? Falar mais alto para a voz sobressair. Os professores, por exemplo, eles têm muitos problemas vocais, porque as salas estão aí amarrotadas de aluno, às vezes 30 alunos numa sala de aula, e os alunos nem sempre estão em silêncio, e o professor precisa elevar a voz para ser ouvido e entendido. E nessa hora, ele vai fazer um abuso, um mau uso. Então, o ideal é que a pessoa fale sempre num tom normal, sem gritar, tentar evitar o famoso pigarro, que é o não é? Que isso aí também agride as pregas vocais, o fumo, o álcool. Então, a gente fazendo isso, a gente pode prevenir, sim, os problemas de voz. O calo em qualquer outra parte do corpo, no caso do pé, também nas mãos, a gente geralmente espera secar, né? A gente espera esse calo secar. E após ele secar, ele vai desaparecer automaticamente. Na garganta, nas cordas vocais, por exemplo.
A gente precisa esperar secar também? Ou existe algum tratamento específico para tirar esse calo e que ele não deixe nenhuma sequela, né? Às vezes deixa alguma marca no pé, né, na mão, mas no caso das cordas vocais. Como a Anne falou, os nódulos vocais, eles são a consequência de um mau uso da voz, né, na maioria das vezes. O paciente, principalmente criança e mulher, tem uma predisposição maior por conta da formação da laringe, que é um pouco diferente do homem. E aí, quando a gente identifica um nódulo vocal, por exemplo, no exame da videolaringoscopia, que é um exame direto que a gente observa, né, a prega vocal, a primeira coisa é a gente orientar o mau uso, sobre o mau uso da voz. E o auxílio da fonoterapia, sem dúvida, e na maioria das vezes consegue controlar esses nódulos e fazer com que eles regridam. Tá? É raro a gente indicar cirurgia para as pregas vocais no caso de nódulos, mas existem outras lesões de prega vocal que aí às vezes precisa de uma abordagem cirúrgica. Mas na maioria das vezes a fonoterapia, né, o auxílio da fono, ajuda e resolve muitos dos casos. Geralmente a gente consegue aí dissolver um nódulo vocal com 2, 3 meses de fonoterapia, dependendo do nódulo vocal e dependendo do nosso paciente, porque tem paciente que faz os exercícios bem direitinho, se preocupa, eu sempre digo, ó, vamos fazer, porque senão pode ser que vá precisar de cirurgia. As pessoas se preocupam e começam a mudar os hábitos de voz e a gente consegue dissolver, né? O organismo reabsorve aquele nódulo em 3 meses mais ou menos. Tem outras pessoas que fica mais persistente e a gente precisa de um tempo maior de fonoterapia. Essa fonoterapia são exercícios que a pessoa vai e faz no consultório, também em casa tem que reproduzir também os exercícios? Sim, nós passamos alguns exercícios no consultório e a pessoa precisa fazer esses exercícios em casa e mudar hábitos. É muito difícil esse exercício que vai ser repassado, porque para chegar a esse ponto de ter um calo na garganta, a pessoa descuidou, né? Não é uma pessoa que tem aquela determinação de ter aquele cuidado com a voz, sendo profissional da voz. E quando ele chega até um consultório e são repassados ali vários exercícios, será que ele vai conseguir, já que ele foi negligente nos cuidados, Anne? É um desafio, né? É um desafio. Sempre, tudo aquilo que a gente precisa mudar o hábito, não é fácil. Isso é para emagrecer, por exemplo, também o cuidado com a voz. Quando a pessoa tem uma diabetes, tirar o doce, tudo é muito difícil, mas se a pessoa for disciplinada, né, se engajar no tratamento, ela consegue sim. Ok, ótima explicação. Vamos agora até um outro ponto. Temos aqui outra afirmação. Será que é verdade ou é um mito? Dor de garganta é uma das dores mais incômodas, pois é no local que interfere ali na fala. Mito ou verdade? De certa forma, é uma verdade. Qual é a questão? A nossa garganta, como eu já tinha explicado, ela é uma região que envolve tanto o que está atrás ali da amígdala e também a parte mais inferior que conecta com o nosso esôfago, que a gente chama de laringofaringe. Essa região da laringofaringe está muito próxima da laringe, ela está atrás da laringe. E muitas vezes, quando a gente tem um processo inflamatório da nossa garganta, que a gente fala atrás na amígdala e na faringe, isso pode se estender também para a laringe e ter um quadro também de laringite. Então, os quadros virais, né, quando eles acometem um indivíduo, eles pegam desde o nariz até a laringe, dando secreção nasal, obstrução nasal, dor de garganta e muitas vezes rouquidão. A gente fala que até 1 semana, 2 semanas de um quadro viral pode ficar com a rouquidão. Passando 1 mês da rouquidão, da disfonia, é preciso procurar um auxílio médico para identificar se tem mais alguma coisa, né, algum outro fator que esteja interferindo na prega vocal, que é tudo que a gente está falando agora sobre nódulos, pólipos e outras causas. A gente fala, né? A gente afirma que a dor de garganta é sim incômoda, né? Mas também os problemas ali nas cordas vocais são incômodos também, Anne, porque a pessoa fica, às vezes, sem conseguir falar, sem se comunicar direito, às vezes por mais de 1 semana, às vezes tem essa questão também da rouquidão, vem associada também com esse problema, é um problema também incômodo.
essa questão quando atinge as cordas vocais. Sim, é muito incômodo. Imagine você hoje chegar aqui para apresentar o seu programa e procurar a sua voz e ela não está aí, ou estar diferente. Então, um jornalista, um professor, né? E a gente querer se comunicar e não poder. Então, às vezes, além da questão vocal, as pessoas referem até como se estivesse com algum bolo na garganta ou cansaço ao falar, a voz sai sussurrada, não é? Às vezes, até a respiração, eles referem, não, eu não estou conseguindo nem respirar direito, dependendo do tamanho da lesão na prega vocal. Então, é muito incômodo mesmo. Para tirar um pouco do incômodo, muita gente vai até a farmácia ou tem acesso àqueles spray, né? Tem um spray onde diz que tem um alívio momentâneo. É indicado aquele produto para a gente utilizar se a gente está com uma rouquidão ou algum desconforto na garganta ou até mesmo sem conseguir falar por conta da rouquidão? Vocês indicam ou não indicam? Ali pode mascarar um problema mais sério? Bem, no caso da voz a gente não indica. Por quê? Porque ele funciona como se fosse um anestésico. Então as pessoas geralmente usam a voz de uma maneira inadequada, colocam um spray, aí tem aquela falsa sensação momentânea, não é? Que está tudo anestesiado e agora, como está gostoso falar, só que a prega vocal está ali meio anestesiada. E quando passa o efeito do anestésico, o que é que aconteceu? A pessoa fez ainda mais abuso vocal. Então, o spray, ele só é realmente recomendado se for por indicação médica, se tiver alguma alergia, alguma coisa do tipo, mas estou rouco, vou usar um spray, vou usar uma pastilha, por exemplo, a gente contraindica totalmente isso para a voz. E no caso da inflamação da garganta? Quando tem a inflamação na garganta, uma dor para deglutir, né, uma dificuldade para engolir, esses sprays, que são analgésicos, anti-inflamatórios, ele tende a dar um alívio ali naquela região, né? A maioria deles tem uns que são feitos de própolis e mel, que são substâncias fitoterápicas e que podem trazer um alívio para o paciente, né? E em alguns outros momentos a gente pode usar também anestésicos tópicos, mas só para um alívio imediato ali naquele momento. A gente não indica que isso seja utilizado por muito tempo, porque se está necessitando usar por muito tempo é sinal de que tem alguma alteração que precisa ser investigada. Tá? Então, a gente pode dizer que o uso de sprays pode ser utilizado por até 5 dias, 3 dias, mas se o paciente ainda manter um desconforto, precisa procurar um auxílio médico para que seja diagnosticado ou avaliado melhor. Ok, vamos até outra informação, outro tópico, mito ou verdade, sorvete e bebidas geladas prejudicam a garganta? Isso é um mito, né? Na verdade, o sorvete e bebida gelada não prejudica a garganta. O que a gente observa é que quando a gente toma alimentos gelados, o nosso nariz gera um entupimento, uma obstrução nasal, que isso é um reflexo fisiológico. Então, quando a gente já tem um quadro de uma obstrução nasal, a gente está gripado, com resfriado, e aí toma um alimento gelado, isso gera mais obstrução e a pessoa tende a respirar mais pela boca. Respirando pela boca pode gerar mais desconforto na garganta. Mas o próprio sorvete, bebida gelada, ela tende a ajudar a aliviar a dor na garganta, porque serve como um anestésico local. Mas quando a pessoa está também com quadro nasal, a gente prefere evitar por conta dessa relação da obstrução nasal. E quando se fala da voz, Anne, sorvete e bebida gelada, indica ou não indica? A gente não indica. Então, veja como tem uma diferença, não é, do que é um quadro de garganta, uma doença de garganta e um problema vocal. Por que a gente não indica? Porque a gente vai falando e aí, claro que existe um aquecimento nessa região e na prega vocal, e quando a gente vai ingerir a bebida gelada, não que ela vá passar pela prega vocal, passa ali atrás, não é? Numa estrutura que fica posterior à laringe, mas o que é que vai acontecer? Vai dar um choque térmico. E aí, quando dá esse choque térmico, quando a pessoa já tem uma tendência a ter problema vocal, não é bom.
estando a pessoa já com problema vocal, não é que a pessoa vai ficar aí sem tomar seu sorvete, sem tomar sua água gelada, seu suco gelado, até porque a gente vive num país tropical, né? Muito quente, que causa realmente um certo conforto quando a gente toma um sorvete, quando a gente ingere aí um suco gelado, uma água gelada. Mas, quando se trata de problema vocal, a gente pede, pelo menos que naquele período que a gente esteja fazendo o tratamento fonoterápico, seja suspendido. Ótima explicação. Vamos agora até um outro tópico, mito ou verdade. Sair de um ambiente quente para o outro frio, sem se agasalhar, gera dor de garganta? Mito ou verdade? Aí tem um choque térmico, né? Saiu do frio para um ambiente, saiu do quente para um ambiente frio ou vice-versa? Com relação à garganta, seria um mito, tá? Com relação à faringe, à amígdala, seria um mito. Mas, como a Anne falou, já a voz teria esse choque térmico que poderia prejudicar. Né? Então, quando um paciente, uma pessoa já tem uma queixa vocal, o ideal é que não fique exposto a ambientes muito frios, certo? Uma coisa interessante, quando a gente, por exemplo, faz uma cirurgia de amidalectomia, a gente orienta no pós-operatório alimentos gelados. Questão de sangramento, tudo isso, mas também o próprio alívio da dor. Né? A gente orienta para evitar comidas quentes, porque o quente dói. Mas isso eu estou falando só com relação à própria garganta. Quando a gente já envolve pacientes que têm disfonia, a gente orienta realmente que não evite, né, os alimentos frios e também os ambientes frios. Mas com relação à garganta, seria um mito. E para a voz, né? O que acontece quando a pessoa é exposta a esse choque térmico, Anne? Geralmente eu oriento, por exemplo, a pessoa vem no ar-condicionado do carro muito gelado e aí meio-dia precisa descer lá no centro da cidade e vai andando. Eu peço que vá diminuindo um pouquinho, deixando um pouco menos frio o ar-condicionado do carro para não causar um choque térmico. Então, para melhorar. Agora tem horas que realmente a gente sabe que não tem. A pessoa vai sair de um banco, né, de um ambiente refrigerado. Não vai, tem coisa que a gente não tem como prevenir, infelizmente. Ok. Vou pedir licença mais uma vez aqui às nossas convidadas. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso espaço estamos falando sobre as doenças que afetam ali a garganta. E no bloco anterior a gente viu aqui muitos mitos e verdades sobre o tema. Temos alguns ainda para mostrar para você que está em casa, então fique atento e com a ajuda das convidadas de hoje vamos saber se é mito ou se é verdade. Essa afirmação, olha só o que diz essa tela. A laringite é uma inflamação que causa dores, inflamação, rouquidão, perda da voz e também dificuldade para engolir. Tá certa essa definição? Mito ou verdade? Quando a laringite também envolve a faringite, a gente pode ter todo esse quadro, né, que está exposto. Como eu falei, a faringe ela está próxima da laringe. Então, muitas afecções da garganta envolvem tanto a faringe quanto a laringe. E aí, nesse caso, pode gerar dor para engolir, inflamação, rouquidão por acometimento da prega vocal, perda de voz também por conta da rouquidão e dificuldade para engolir por conta da inflamação aqui na faringe. Quando a gente tem só a laringite, que é uma inflamação só localizada na laringe, né, que está próxima da faringe também, quando a gente faz muita tensão, isso pode gerar dor. Tá? Que é uma dor referida, né? Da contração da musculatura, num excesso de contração da musculatura, na tentativa de fonar, isso pode gerar desconforto também. Mas quando a gente tem febre, moleza, dor no corpo, dor de garganta e laringite, aí a gente está pensando já num quadro viral, num quadro inflamatório que está pegando toda essa região. Né? Mas a laringite sozinha também pode causar um desconforto por conta do esforço vocal e pode dar dor também aqui no pescoço. Quando o paciente ele chega com um diagnóstico que está com problema ali na voz, você escuta muito isso, Anne, no consultório? Vou perder a minha voz, doutora? Me ajude, pelo amor de Deus, eu não posso perder minha voz, é meu instrumento de trabalho.
É uma pergunta muito comum no consultório. Como é que você acalma esse paciente? A gente sempre diz assim, existe tratamento, não é? E às vezes as pessoas ficam tensas e isso aí enrijece a musculatura e aí vai fazer mais esforço ao falar e piora. As questões vocais, elas podem estar atreladas a várias coisas. Então, a nódulos, a pólipos, cistos, né? Questões orgânicas ou só mau uso vocal e às vezes até, Valdson, emocional. Eu conheci uma pessoa, né, em uma outra cidade, uma cidade do interior, que ela quando soube, ela estava com um bebezinho ainda e ela soube que estava grávida novamente. Ela disse que quando pegou o exame, a voz simplesmente foi embora, ela passou aí uma semana sem falar. Mas foi o quê? A questão emocional, o choque, o susto. Então, algumas pessoas elas vão ter, por questões emocionais, a pressão fica alta, outras elas vão comer mais, outras elas vão ter uma crise de gastrite, por exemplo, né? E outras pessoas canalizam aí para a área vocal também. Aí ficam realmente muito roucas quando estão tensas, quando estão nervosas. Vai depender da suscetibilidade. Estressadas. Estresse pode causar também, Ana? Pode sim. Estresse pode causar muita coisa. Com certeza. O corpo fala, né? Ok, vamos conferir aqui a próxima afirmação. É mito ou verdade que as bebidas quentes, elas ajudam a recuperar a garganta? Mito ou verdade? É mito. A bebida quente, ela pode gerar dor quando está muito quente ao deglutir. Geralmente a gente orienta para tomar bebidas na temperatura ambiente ou tendendo um pouco para fria, né? Para melhorar a dor de garganta. Com relação à voz, pode até ajudar, né? Como a Anne estava falando, porque o frio atrapalha, né? Gerando aquele choque térmico, e o quente vai manter aquela temperatura normal na laringe. Então, pode melhorar a voz. Já a garganta para engolir, quando é muito quente, isso pode dar um certo desconforto. Por isso que a gente orienta a usar na temperatura ambiente, tá? Os alimentos. Próximo ponto, temos aqui outra tela para a gente descobrir se é verdade que a faringite ela causa dor, inflamação na garganta e rouquidão. Verdade. Né? Como eu já venho falando, a faringe, quando ela está inflamada, que é a região que está na garganta, ela vai ter dor, vai ter inflamação, vai ter desconforto para engolir, né? O paciente, geralmente, ele tem um pouco de fraqueza, né? De moleza, indisposição. E também, quando está acometido a laringe, a gente também pode ter rouquidão associada nos quadros infecciosos. Ok, tem muita gente interagindo, muita gente mandando perguntas e a partir deste momento a gente vai começar a responder a essas perguntas. Você que está em casa, mandou sua dúvida, preste muita atenção que sua dúvida vai ser lida e respondida agora ao vivo, aqui com a ajuda das nossas convidadas. Temos aqui a primeira participação, a pessoa não se identificou, mas perguntou o seguinte através do WhatsApp. Eu tenho a garganta inflamada, isso é com uma certa frequência, e essa garganta inflamada apresenta ali também pus. E ele queria saber se tem uma solução. Existe cura para esse problema de garganta inflamada com uma certa frequência e com a presença de pus também? Tem cura? Existe. Como eu tinha falado anteriormente, a presença do pus, né, tem que ser avaliada por um especialista, né, em garganta, especialista como otorrino, ou próprio médico, um clínico geral, um pediatra. Por quê? Aquele pus que o indivíduo refere pode ser um pus de secreção bacteriana, mas também pode ser o cásium, tá? O cásium são aquelas bolinhas que eu havia falado, que ficam alojadas na região da amígdala, alojadas nas criptas, e o cásium é resto de célula, bactéria, alimento. A pessoa fica preocupada achando que é pus e muitas vezes não é. Por isso precisa de uma avaliação, né, correta para diferenciar os quadros infecciosos bacterianos e os não bacterianos. Mas existe sim tratamentos direcionados para as duas causas. Ok, temos aqui outra participação, a pessoa também não se identificou, mas diz o seguinte. Minha sobrinha ela tem 9 anos e apareceu uma bolha debaixo da língua, do lado esquerdo. A bolha ela é uma bolha seca, aí ela passa um tempo e seca completamente. No caso, a bolha ela seca e depois volta. O médico indicou, ela diz aqui a medicação, a gente não pode falar o nome da medicação, e ela disse que após essa medicação não viu nada melhorar. A situação ainda é a mesma.
nada de melhorar, depois a bolha ela aparece novamente e quando a menina fica nervosa é que aparece mais ainda essa bolha debaixo da língua. O que é que eu devo fazer? Qual o procedimento que eu devo adotar nesse caso? Nesse caso, como é uma região que está pegando uma mucosa oral, que não tem a ver com a faringe está atrás da boca, né? Também precisa de uma avaliação de um médico, de um especialista, para ver se tem alguma alteração que possa ser resolvida. Provavelmente sim, provavelmente identificar o diagnóstico e fazer o tratamento correto. Existem bolhas que surgem após quadros virais, como as estomatites, né, virais. É muito comum na faixa etária pediátrica, que são vírus que geralmente lesam a mucosa oral, né, e cursam com bolhas. Como é uma bolha recidivante, ela está indo e voltando, realmente precisa de uma avaliação mais detalhada para identificar se tem alguma outra alteração ali presente. Tá? Outra participação, a pessoa disse que a mãe todas as noites tem uma coceira ali na garganta. Ela tosse muito e quando ela passa a tossir muito, o pescoço fica meio inchado. Ela usa pastilha de gengibre para poder aliviar. É o correto? O que é que ela deve fazer? Ela precisa procurar um médico, né, para tratar da tosse, porque se ela está sentindo que o que está inchado é a garganta, ela sente Ela sente a garganta inchar. E aí esses remédios caseiros, às vezes, eles não vão solucionar. Então, realmente, ela precisa passar por uma avaliação minuciosa. Essa tosse aí persistente, não é? Ela é preocupante. Outra participação, a mãe não se identificou, diz o seguinte, tem dois filhos, né? Eles são gêmeos. Eles nasceram prematuros de 7 meses. Um deles, desde que nasceu, é rouco. É bem perceptível, né? Quando ele chora e quando ele fala também percebe que tem essa rouquidão na voz. É necessário ter um acompanhamento com um fonoaudiólogo? Isso é normal por ele ter sido prematuro, ter essa rouquidão? O que a gente poderia responder para essa mãe? A gente não pode atrelar a questão da prematuridade à rouquidão. Tem crianças, né, tem pessoas que elas têm uma característica vocal já de ser mais rouca. Então, tem cantores aí famosos que a voz é um pouquinho mais rouca. Agora, o que precisa se avaliar é se é uma construção da prega vocal, né, da criança, e por isso que ele é rouco, ou se é um abuso vocal, ou um refluxo gastroesofágico, por exemplo, porque tem bebês aí que tem refluxo. E tendo esse refluxo, aí queima a prega vocal e fica com a rouquidão. Então, realmente precisa passar por uma avaliação. Se for nessa avaliação um problema na voz, ele vai ser acompanhado pelo fonoaudiólogo. Que provavelmente primeiro vai passar por um otorrino. Então, é melhor, num problema assim como esse, procurar primeiro o setor de otorrinolaringologia e depois, se houver necessidade, o otorrino vai encaminhar para a fono. São duas especialidades que se comunicam muito, né? Sim, muito. Comunicação. Muito. E para ter essa comunicação, a voz tem que estar bem cuidada, né? Com certeza, para não ter ruído. Essa comunicação tem que ser clara. Isso. Próxima dúvida, temos aqui a Zilanda, do Cabo de Santo Agostinho. Ela disse que tem muita dor na garganta, mesmo sem a garganta estar inflamada. O que é que pode ser? Ela disse que quando fica rouca por conta de uma gripe, por exemplo, após passada a gripe, ela ainda continua com essa rouquidão. É normal isso? Existem, como a Ana falou, alterações que não são lesões, mas características da própria laringe do paciente. Então, o paciente tem uma voz um pouco rouca, que não necessariamente é doença. Então, a melhor coisa para essa paciente, para essa pessoa, é procurar um auxílio médico para ser avaliado melhor a região da laringe, para ver se ela tem alguma alteração, né, que já nasceu com ela e que não indica doença, mas que indica uma diferença, uma prega vocal mais diferente do que os outros. E aí, de repente, quando ela pega um processo inflamatório, um processo infeccioso, isso exacerba e aí termina piorando mais a rouquidão. Então, realmente, ela precisa de um acompanhamento com o otorrino e, dependendo do que foi identificado, um auxílio também da fonoaudióloga. Outra participação, agora a Dayana, ela gosta de saber o porquê que as amígdalas coçam tanto. Essa coceira começa ali nas amígdalas e irradia ali pelo nariz e também chega até o ouvido, né? Essa irritação é uma coceira incontrolável. Ela disse também que sente muito cansaço na garganta. Quando mais nova tinha crise de amidalite, hoje não acontece com tanta frequência. O que é que eu preciso fazer?
Existem quadros alérgicos que cursam com coceira na garganta, no nariz e nos ouvidos. A rinite alérgica, né, é um quadro muito comum, bastante comum no dia a dia, e é quando o paciente está exposto a poeira, mofo, ácaro, umidade, e geralmente desenvolve essa irritação na via aérea superior. Certo? Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é identificar na própria casa, no próprio ambiente domiciliar, se tem algum fator que possa estar irritando e desencadeando esse fator alérgico. Como eu já falei, de poeira, de mofo. Então, a gente sempre orienta para higienizar bem o ambiente, passar pano, né? Evitar varrer, que varrer sobe mais a poeira, e tentar deixar o ambiente de casa o mais limpo possível. E muitas vezes tende a melhorar esses sintomas. Caso não melhore, procure também um auxílio médico. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às nossas convidadas. Agora tem um recado muito importante para você que está em casa nos acompanhando. Olha só, está chegando o grande dia da abertura das comemorações do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, que acontece no dia 21 de outubro na Arena Pernambuco. Na Praça Sul da Arena foi preparada uma estrutura muito grande, né? Uma grande estrutura para você que está em casa. Você vá até a Arena para assistir à abertura do centenário. Terão 3 telões, cadeiras, banheiros e também lanchonetes. Tudo para que você participe desta noite inesquecível. Você também poderá guardar a sua lembrança desse momento histórico. É um dia histórico. Você pode ir convidar sua família e todos os seus amigos. Você pode fazer a sua caravana, você faz sua caravana e vem adorar a Deus conosco e sentir o poder de Deus nesse dia inesquecível. Vamos juntos exaltar a Deus. Para chegar até a Praça Sul, que a gente falou agora, né, da Arena, você poderá vir pelos BRTs, utilizando ali o Expresso Arena Pernambuco, que tem sua parada fixa na Praça do Derby, área central do Recife, com saída a partir da 1h da tarde. Essas saídas seguem até às 5h20 da tarde, com retorno da Arena para o Derby, o local onde você pegou o BRT. Ele volta, né, para o Derby depois, a partir das 9 da noite. Arena sentido Derby. Você terá também a opção do metrô, isso mesmo, utilizando a linha Centro, sentido Camaragibe. Você vai descer ali na estação Cosme e Damião e vai embarcar na integração Cosme e Damião até a Arena. Também a partir da 1h da tarde até às 11h da noite. Fica aqui o nosso recado. Não fique de fora, venha adorar a Deus conosco, venha adorar ao Senhor conosco no evento que vai marcar o nosso estado. Isso mesmo, venha fazer parte dessa história, venha fazer parte da nossa história. Está aqui o convite lançado a você que está em casa, a abertura do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Venha fazer parte da nossa história. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos trazer as vagas de emprego disponíveis para hoje. Atenção, você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas e boa sorte! Então vamos logo ao que interessa, mostrar essas oportunidades de emprego disponíveis para hoje, início de semana. Olha só, tem 2 vagas para auxiliar técnico de eletrônica, 2 oportunidades para você preencher uma dessas vagas. Você precisa ter ensino superior completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$3.000. 2 vagas para auxiliar técnico de eletrônica. Vamos a mais oportunidades de trabalho. Agora tem 4 vagas para mecânico de motor a diesel. Olha só, 4 oportunidades para mecânico de motor a diesel. Ensino fundamental completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$1.400 é o salário. São 4 vagas para mecânico de motor a diesel. Vamos a mais vagas de emprego. Agora tem 4 vagas para chefe de serviço de limpeza. Para preencher uma dessas oportunidades, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência,
R$190 é o salário, são 4 vagas para chefe de serviço de limpeza. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato, pegue aí o papel e a caneta, anote o telefone 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa oportunidade, dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa respondendo as perguntas. Chegaram várias dúvidas sobre o tema, doenças da garganta, e a gente segue aqui para saber de quem é a primeira participação. Miriam Mercedes ligou para a gente, ela que é de Jardim, São Paulo, tem 56 anos. Ela diz o seguinte: falo muito alto e tenho muita secreção na garganta. Gostaria de saber qual profissional posso procurar. Miriam Mercedes, de Jardim, São Paulo. Deve procurar o profissional otorrinolaringologista, né? A queixa de falar muito alto, ela pode gerar, né? Pode ser uma consequência até de uma perda auditiva. O paciente, ela tem uma queixa de falar alto porque não está ouvindo muito bem, né? E a questão da secreção da garganta precisa ser avaliada, precisa ser vista se tem alguma alteração na laringe também, na faringe, crônica e que possa ser tratado. Então, é o profissional otorrinolaringologista. Ok, temos aqui a participação agora da Sandra. Ela diz o seguinte: a Sandra diz que a conclusão de um laudo que ela teve, né? Tem micronódulo em terço mediano de PVD. Ela queria saber mais ou menos, ela disse que é uma disfonia orgânico-funcional que tem nesse laudo. Por favor, doutora, me responda o que é que eu posso fazer. Esse é o laudo do otorrino, é a dúvida dela. Deu para entender esse laudo, doutora? É um micronódulo em terço mediano? Em terço médio de prega vocal direita. PVD. São siglas que costumamos usar. Bem, o que ela tem é uma lesão benigna, pelo que foi descrito, né, que são os nódulos, que nós já falamos aqui hoje. Nódulos são lesões desenvolvidas pelo mau uso da voz, certo? E quando surge esse nódulo, muitas vezes precisa da correção da voz e da fonoterapia, tá? Para ver se consegue regredir esse nódulo, se consegue clarear, tirar um inchaço que está ali envolvido com o nódulo, e muitas vezes é possível regredir só com terapia clínica, sem precisar de cirurgia. Então, é uma lesão, porque é uma coisa que desenvolveu, né? Não nasceu com isso, então desenvolveu, mas que tem como ser tratado sim. Tá? Então, tanto com o auxílio do otorrino e também com a fonoaudióloga. Muita gente fica com medo quando escuta falar em nódulo, né, Anne? Muitas pessoas chegam no consultório, né, e dizem assim: eu tô com nódulo, isso é um câncer. Mas o nódulo vocal, o nódulo de prega vocal, geralmente ele não é um nódulo vocal, ele é benigno, como a doutora Luísa está explicando aqui. Então, é como se fosse, a gente falou anteriormente, um calo. Usou mal a voz e aí aquela lesão ela vai surgir. Mas esse dela ainda é um micronódulo, então é um nódulo menor, né, e que rapidamente ele pode ser reabsorvido com exceções de fonoterapia. Ok, temos agora a participação, né? Ligou pra gente a Maria do Carmo, ela que é da Torre, ela disse que sempre acompanha aqui ao programa Assunto do Dia. A gente manda um abraço em nome de toda a equipe do programa. Dona Maria do Carmo, muito obrigada pelo seu carinho, sua participação de sempre aqui no nosso programa. Maria do Carmo da Torre, muito obrigada. Fica atento aqui, né, que estamos repassando muitas informações para você que está nos acompanhando. Temos mais participações e agora a gente segue com a pergunta da Dayana. Ela diz o seguinte: gostaria de saber porque quando converso muito ou canto, minha voz começa a baixar, né? A garganta fica parecendo que está inchada, fechando, começa a doer. O que é que seria isso? Pode ser uma disfonia funcional, pode ser nódulo, pode ser que não tenha nódulo nenhum, seja só uma questão de mau uso vocal. Se ela está sentindo que é como se fosse a garganta com inchaço, não é isso? É importante ela procurar o serviço de otorrinolaringologia. Provavelmente o otorrino vai fazer uma videolaringoscopia, que é um exame que vai ver as alterações de prega vocal. E se ela tiver uma lesão ou se for só uma disfonia que a gente chama de funcional, ou seja, são aquelas rouquidões que a gente olha para a prega vocal do paciente que não tem nenhuma lesão, mas a rouquidão ela está ali. Então, provavelmente o otorrino vai passar a terapia fonoaudiológica.
Outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que está acompanhando o programa, é de Araçoiaba, e queria saber, mais uma vez, que a doutora reforçasse o que é que causa o pus ali na garganta. O pus na garganta, ele é uma consequência de uma inflamação local ali na garganta, né? O pus, quando ele está presente, na maioria das vezes, pode ser um quadro bacteriano, quando você tem uma clínica de uma dor de garganta, moleza, febre alta, prostração. E aí a gente identifica aquele pus como uma secreção, né, como exudato, com sinais de infecção bacteriana. E aí precisa ser feito o tratamento adequado com antibiótico terapia, né, com analgésico, anti-inflamatório. O que eu havia falado com relação à bola de Casio, geralmente o aspecto é um pouco diferente, mas que precisa ser diferenciado por um médico, tá? E o Casio, ele pode aparecer só por resto de secreção, resto de células ali da garganta, e não necessariamente indicando uma doença, somente uma secreção que ficou alojada ali na amígdala. Mas claro que se for secreção e pus, junto com febre, moleza, dor no corpo, tem que ser tratado e tem que procurar um auxílio médico o quanto antes. Outra participação, sem identificação, a pessoa diz o seguinte: meu irmão gosta muito de cantar, só que ele se esforça bastante para cantar. Aí ele fica com muita dor na garganta e passa 8 dias com essa dor. Como evitar esse desconforto, né, essa dor na garganta? Provavelmente ele está cantando da forma incorreta. Então, não é normal a pessoa cantar e sentir dor. Então, o ideal, se a pessoa está cantando no seu próprio tom de voz, não está forçando a voz, claro que essa dor ela não vai aparecer. Então, se ele está tendo dores depois que canta e essas dores permanecem durante 8 dias, então ele vai ter que rever a forma de cantar, não é? E se isso não mudar, talvez um professor de canto, um fonoaudiólogo, e também investigar com o otorrino se já tem alguma alteração de prega vocal. Se ele pode, o que é que ele faz antes de cantar também tem que ser levado em consideração, né, Anne? Se tem um preparo, se tem um aquecimento, pós o cantar também tem uma forma de desaquecer essa voz, isso tudo tem que ser levado em consideração. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Pela história dele, provavelmente ele nem está aquecendo e quando termina também não está desaquecendo. E tem que saber como é que ele canta, com que frequência ele canta, se ele canta com playback de um outro cantor, porque isso acontece muito. O meu tom de voz é um, mas eu pego o playback de um cantor que tem um tom de voz totalmente diferente do meu. E aí eu vou forçar ainda mais a minha voz. A gente tem que respeitar, não é, o tom de voz que a gente nasceu com ele. Claro que a gente tem exercícios que podem flexibilizar melhor a voz, mas isso tudo tem que ser investigado. Muita gente que não teve acesso ainda ao fonoaudiólogo, né? Qual um exercício de aquecimento que a gente poderia mostrar? Pode, Ana, a gente mostrar? Não, a gente não pode falar. Não é a indicação. indicação. Na curiosidade agora, será que... Geralmente, é uma pergunta que é feita, né? Quando os fonoaudiólogos vão aí na televisão, no rádio, por que a gente não mostra os exercícios vocais? Porque a gente não sabe como a pessoa vai fazer, com que frequência vai fazer. Então, o Conselho Regional e Federal de Fonoaudiologia pede para que a gente não fale. Mas, assim, as pessoas conhecem, né, pelo senso comum, por exemplo, que a vibração de língua ela faz bem a voz. Aí todo mundo já começa... Mas aí tem a forma de fazer para você também não forçar e aí acabar prejudicando a voz. Então, se gosta de cantar, ficou na curiosidade, procura um profissional que ela vai ajudar bastante. Isso. Ok, vamos seguir com mais perguntas. Ana Maria do Pina tem 53 anos, ligou para a gente e diz o seguinte: cistos de partes moles na laringe, tem que fazer cirurgia? Obrigatoriamente tem que fazer cirurgia e ele pode regredir? São duas perguntas que ela faz, né? Se esses cistos de partes moles na laringe, tem que fazer cirurgia obrigatoriamente? Depende da região e depende do tamanho do cisto, né? Cistos pequenos podem ser regredidos com o auxílio da fonoterapia. Dependendo da localização, é necessário fazer um procedimento cirúrgico, às vezes até para biópsia, para estudar melhor aquela região, tá? De onde está vindo aquele cisto, né? Mas em alguns momentos a gente consegue regredir sim com a fonoterapia. Isso vai depender da localização e do tamanho dele.
Temos outra participação aqui da Severina Maria, de Zumbi. Ela pergunta se dipirona é bom para a garganta. Essa resposta eu já sei, que a doutora vai dizer que também não pode falar de medicação ao vivo em televisão, né, doutora? Exatamente. A gente orienta que o uso de analgésico, né, seja feito quando a pessoa se queixa de desconforto, de dor, mas uma dor persistente deve realmente ser avaliado por um profissional médico, né, e não ficar tomando remédio de forma indevida em casa. Uhum. Outra participação sem identificação, a pessoa gostaria de saber o seguinte: a mãe dela, né, tem problema na garganta e tem preocupado muito a família. Ela se engasga com facilidade e sente ali fortes furadas quando ela canta, né? Ela tosse bastante e quando recebe poeira também, essa tosse ainda fica mais intensa, ela coloca aqui. O que vocês poderiam responder para a minha mãe, né, que está todo mundo preocupado? Ela precisa de uma avaliação de um otorrino, é a primeira coisa, para identificar se tem alguma lesão, né, na região da garganta, na região da laringe, entre a faringe e a laringe, que muitas vezes pode gerar a dificuldade para engolir, tá? Que a gente chama de disfagia, perdão. E aí, quando a gente tem essa queixa, a primeira coisa a se fazer é fazer uma avaliação da uroscopia, né? Olhar a garganta como um todo e muitas vezes precisa também da videolaringoscopia, né? Para ver essa região da laringe e da faringe mais inferior, que a gente não consegue fazer olhando muitas vezes com o exame clínico direto. Existem alguns espelhinhos que a gente pode tentar olhar, né, com a visão indireta aquela região, mas sem dúvida o melhor exame é a videolaringoscopia. Então ela precisa de uma avaliação urgente de um otorrino. Dependendo da idade, aí a gente tem um quadro de disfagia, que é justamente essa dificuldade, né, de deglutir, associada às vezes à própria idade. Então, o idoso, ou porque está aí começando um quadro de demência ou de Alzheimer, começa a ter também esses engasgos e aí é bom realmente fazer uma investigação melhor. A gente sabe que vários órgãos do nosso corpo, eles diminuem o metabolismo com o passar da idade, né? A voz também, Arne, ela envelhece? Sim, a nossa voz ela envelhece. A audição envelhece, a voz envelhece e a gente nem considera isso uma patologia. Faz parte, como o cabelo branco aparece, né? A voz envelhecer, a audição envelhecer, né? É um envelhecimento natural, normal e esperado do ser humano. E que pode ser saudável se a gente se preocupa e se toma esses cuidados que foram repassados aqui no decorrer do nosso programa. Exatamente. Precisamos dar mais atenção. Sim, é claro. Verdade. Com certeza. Tem outra participação, a pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte: como tratar o empetigo que foi provocado por um otite? Seria essa? Empetigo, doutora? Empetigo. Numa criança de 9 anos. A mãe que te mandou essa pergunta diz que sempre assiste aqui ao programa e queria essa explicação. É um tratamento simples? Na verdade, a otite já é outra área, né? Já é outro quadro. Envolve inflamações no ouvido. A otite, ela pode ser externa, quando pega a pele do ouvido, pode ser média, né? Que são as otites relacionadas aos resfriados, a otite média aguda, que gera dor, gera, às vezes, secreção saindo pelo conduto. O empetigo, pelo que eu entendi na pergunta, provavelmente foi uma lesão da pele do ouvido, uma otite externa. Isso daí deverá ser avaliado também, para ver o que está causando essa inflamação recorrente nesse ouvido, tá? Mas, muitas vezes, pode ser utilizado medicamentos tópicos com resolução do problema, mas que também precisa ser avaliado. Temos aqui a participação agora da Maria Wanda, ela que é de Boa Viagem. Ela diz que tem cisto fendofungiforme, tem faringite e também síndrome metabólica. Ela quer saber se esse cisto tem provocado isso ou se foi a faringite e a síndrome metabólica que causou esse cisto. Como é que a gente responde a Maria Wanda? Pelo que eu entendi, o cisto deve ser da laringe, né? Isso. Provavelmente da laringe. É um cisto, ele tem... Alguns cistos, eles nascem com a gente, tá? E eles são considerados normais, mas que em alguns momentos podem gerar rouquidão, tá? Que são alterações congênitas, que a gente chama. Nasceu com a gente, tem um cisto ali, mas que nunca causou problema. Em algum momento, dependendo do abuso vocal, da demanda vocal, isso pode gerar um certo desconforto para falar. E aí precisa ser feito o tratamento, né, direcionado para o cisto.
A faringite, a dor de garganta está numa região superior a esse cisto, geralmente, né? E pode ter várias causas, como a gente já conversou hoje aqui, desde causas infecciosas até causas como doença do refluxo, como o refluxo faringolaríngeo, que é uma coisa muito comum que a gente vê na prática clínica. O paciente se queixa de forma recorrente de dor na garganta e tem mau hábito, né, alimentar, come e deita, e gera um refluxo, né, do componente do estômago aqui para a região da faringe e gera também uma faringite crônica. Então, eu imagino, né, eu não tenho detalhes do exame nem do diagnóstico, mas eu imagino que talvez sejam coisas diferentes, tá? Ela tem uma lesão na laringe e também tem essa queixa da faringite que precisa ser investigada. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas. A gente fez uma pergunta no começo do programa, que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você costuma tomar alguns cuidados para prevenir as doenças da garganta? Olha só, 46% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, 54% disseram que não. Então, se não toma cuidado ainda, muita atenção, é preciso tomar cuidado quanto antes para não ter problemas futuros. Nossa voz envelhece, nossa garganta também acompanha esse envelhecimento. Queria muito agradecer a participação das nossas convidadas, dizer que foi um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Anne Karenina, fonoaudióloga e especialista em audiologia clínica. Doutora Anne, muito obrigado pela participação. O último recado agora, bem rapidinho, fica à vontade. Eu que agradeço, né, pelo convite e para falar desse tema que é tão importante, que é a voz. E a gente usa sempre lá no Conselho Regional de Fonoaudiologia, dizendo que cuide da sua voz, porque voz é vida. Mais uma vez, muito obrigado, Ana. E também queria agradecer a doutora Luísa Gondra. Luísa é otorrinolaringologista. Doutora, muito obrigado. O último recado também, fica à vontade. Eu agradeço o contato, né? A participação aqui no programa. Sem dúvida, é uma doença muito comum na prática do otorrino e também a gente vê muitas vezes os pacientes procurarem um pronto-socorro, um atendimento com essa queixa. A minha orientação é, né, que a gente sempre procure um auxílio médico, sempre procure um profissional especialista no assunto para tratar, né, da sua queixa de garganta, que ela tem várias causas, tem causas infecciosas e tem outras causas não infecciosas e que precisam ser conduzidas da forma correta. Mais uma vez, muito obrigado às convidadas. Obrigada. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!